Olá, eu me chamo Joana Dark, sou professora de processo penal para a primeira e segundas fases do exame da OAB, bem como para os cursos preparatórios para concurso público. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre a matéria de direito penal da segunda fase. Ora, que dizer direito penal? É a melhor matéria, é a mais simples, é a descomplicada. Bom, a dúvida de você na hora que vai se inscrever no exame da OAB é saber qual a matéria que eu vou escolher. Ora, não tenha dúvida. Primeiro, a primeira paixão que nós temos na nossa faculdade é sem dúvida direito penal. É uma matéria apaixonante, é uma matéria vibrante, é a matéria do dia a dia. Então, o direito penal já está dentro de você. Agora traz o medo para o desconhecido, porque eu não sei fazer peça, eu não sei argumentar, eu não sei endereçar. Não, no processo penal, no direito penal, a matéria da segunda fase floresce, ela é clara, ela é objetiva. Bom, como assim, professora? Vou explicar. Direito penal, por exemplo, eu quero identificar a peça de direito penal. Olha a simplicidade, vou falar em pequenos momentos aqui, alguns minutinhos para vocês verificar a facilidade. Por exemplo, quero identificar a peça. Ora, veja o momento processual que me encontro. Estou na fase, estou lendo o problema, ele está me indicando que meu cliente foi citado. Olha que maravilha, eu já sei que a peça é resposta à acusação. Andei mais um pouquinho, li o problema, estou lendo outro problema. Está lá, tem uma outra dica. O MP requereu a condenação. Requereu a condenação após a audiência de instrução e debates? Ora, a peça a ser feita, memoriais. Estou lendo o problema, estou lendo uma questão e ela me traz a sentença não transitou em julgado. Tem uma sentença condenatória que eu almejo a absolvição do meu cliente, ou até mesmo ela é absolutória, mas eu quero alterar o fundamento legal para fazer uma coisa julgada na esfera civil. É claro que eu já sei que minha peça é uma apelação. Estou lendo o problema, o que eu identifico naquele problema? Ele foi notificado. Fui notificado? Olha a perguntinha simples. Foi notificado? Li notificação e não citação? Bom, a peça a ser feita, sem menor dúvida, defesa preliminar, mas essa defesa preliminar só pode ser em 2 crimes, na lei de drogas, naqueles crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Então a facilidade da peça é tranquila. Eu sabendo o momento processual, eu não tenho como errar a peça. Peça em penal, o aluno jamais erra, não tem a menor chance de você errar. Por exemplo, continuando nas dicas das peças processuais, não é isso? Estou lendo, o HC foi denegado. Foi um remédio constitucional denegado? Olha a perguntinha simples que eu tenho que fazer. Quem denegou? Foi um juiz ou foi um tribunal? Ora, se foi um tribunal, não tenho dúvida nenhuma, foi denegada o HC, o MS, o mandado de junção, o habeas data. Eu já sei que a peça a ser feita é um recurso ordinário constitucional. E assim vai, a facilidade, a tranquilidade para você identificar a peça. Não tem nenhum problema. Uma simples aula, uma única aula, você já identifica a sua peça. Bom, mas professora, a peça não é o problema, eu nunca erro peça. Bom, então, eu estou confuso, não sei se eu vou optar ou não para o penal. Como não? Se a peça não é o problema, então é a fundamentação jurídica. Fundamentação jurídica é a tua tese, é o teu raciocínio lógico. Bom, e nós, em direito penal, os professores de direito penal, tem aquela simplicidade de simplesmente indicar para o aluno como identificar a sua fundamentação jurídica. Como? Através dos índices do Código de Processo Penal, através do índice do Código Penal, através das súmulas. Então, o que você precisa só para a fundamentação jurídica? É saber identificar qual é o ponto que está brilhando para você no dia da prova, em sala de aula, ali naquele problema. Qual é o ponto de destaque?
para que eu possa ir no índice e encontrar. Então, a facilidade é imensa na fundamentação jurídica. Eu consigo fundamentar se eu entender penal, é lógico. Penal é um raciocínio totalmente voltado para a logicidade. Ou seja, se eu ler um problema, interpretar o problema, eu acho a minha solução, eu acho a tese jurídica, eu acho a fundamentação jurídica aliada a um estudo direcionado às súmulas, aos índices, né, dos códigos penal e do Código Processual Penal, dos pactos, né, o Pacto de São José de Costa Rica. Então, tudo isso, a Constituição Federal, isso vai auxiliar, é muito simples. A área penal, não tem nada que você tem que buscar, ficar pensando, mas professora, pode cair uma recente alteração jurisprudencial. Ora, súmulas pode cair? Pode, isso não é só em penal, em qualquer matéria. Agora, o entendimento, sim, se ele for de conhecimento notório, é óbvio que isso vai ser perguntado, fica muito mais fácil em direito penal, porque isso é noticiado todo dia, toda hora, a qualquer momento, em qualquer programa que você ligar de TV, você vai verificar as novidades em direito penal. Então, isso não tem problema. Fundamentação jurídica não é o problema. Professora, mas pode ser, minha dúvida venha com relação a escolher a matéria, porque eu nunca sei endereçar, eu sempre erro o endereçamento. Como errar endereçamento no processo penal? Não tem como. Direito penal é muito simples. Nós temos ali aqueles órgãos de primeira instância que nós vamos aprender, o juiz da vara criminal. Olha que simplicidade, que todo mundo conhece o juiz da vara criminal. Ou você vai endereçar sua peça de acordo com o momento. Juiz da vara criminal, juiz da vara do júri, juizados especiais criminais, não é verdade? Ou então uma peça, um recurso direcionado a quem? A um tribunal. Não é isso? Ou Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional Federal, de acordo com o quê? Com a competência jurisdicional. Qual é o crime? É federal ou é um crime estadual? STF, STJ, poucas peças em penal, raríssimas as peças, né, que foram direcionadas, que foram, a competência foi para um órgão superior. Nós tivemos, aliás, com a FGV, até hoje, nós tivemos um direcionamento, uma competência a um órgão superior. Mas você não tem que saber? Tem. A facilidade está na Constituição Federal. É simples. O que você precisa em penal é simplesmente assistir às aulas, não é? Direcionar seu estudo de acordo com o código, saber onde está a competência na Constituição Federal, a competência dentro do CPP. E claro que às vezes pode estar em verbetes sumulares, é óbvio, mas isso é tranquilo, né? Os verbetes sumulares que traz a competência jurisdicional é muito simples, podemos enumerá-los, não é? Quais são esses verbetes que traz a competência jurisdicional, não é? Para cada caso. Bom, mas aí eu tenho um pedido. O pedido é uma dificuldade para mim. Como é difícil? Não é, em penal não tem aqueles pergaminhos de pedido, não é? Eu vejo qual é a peça que estou elaborando, veja só a simplicidade. Estou fazendo uma peça, por exemplo, de resposta à acusação. Resposta à acusação é a primeira defesa do acusado no processo, é a primeira vez que ele vai se manifestar. Em razão disso, o que você almeja para ele? Você almeja a absolvição, que não chegue à sentença. Então eu já sei, se eu pugnei na minha resposta à acusação, que ele não praticou aquele crime, que aquele crime não está caracterizado, não é? Eu vou, afinal, pedir o quê? A absolvição. Então a tranquilidade nos pedidos na área penal é de uma simplicidade muito grande. A mesma coisa ocorre com os memoriais. Memoriais é a última defesa que eu faço em favor do meu cliente, é a última defesa antes da sentença. Então o que eu quero ali? Eu quero almejar também que ele seja o quê? Absolvido ao final. Então os pedidos estão ligados diretamente com a tese jurídica. O que eu argumentei, o que eu fiz, o que eu falei, o que eu discorri durante toda a parte, né, do meu raciocínio lógico. Se eu fiz um raciocínio lógico baseado no CPP, baseado no Código Penal, em uma súmula,
na verdade, na Constituição Federal, em um pacto, como é que eu não saberei fazer o pedido? Não é petição inicial, então eu tenho ali um pedido tranquilo. Aliás, petição inicial no direito penal, só temos queixa-crime. Queixa-crime, sim, é uma petição inicial, claro, mas e os pedidos, uma simplicidade, citação, eu quero que seja citado, quero que seja condenado, autuado o processo, não é? Que seja arbitrado um valor de uma indenização, não é? Para aquele ofensor, valor da causa, não é verdade? Então, eu tenho ali na queixa-crime, não é? Tudo aquilo que eu desejo, o valor da causa, que eu digo relacionado com o valor da indenização, que é aquilo que eu sinto, não é? Que eu devo ser ressarcida pelo prejuízo que eu sofri com aquela infração penal. Muito bem, então, o que eu dizer para vocês em direito penal, a simplicidade, mas professor, não, o meu problema em direito penal ou qualquer matéria é saber as questões. Claro, as questões são pontos, não é? São pontos que eu devo ter cuidado. As questões, é claro que realmente é o que determina a aprovação do aluno, porque se acertar as quatro questões, por consequência, tem que tirar 2 somente da peça, é óbvio. Mas é claro que as questões ainda numa simplicidade tamanha, porque as questões em direito penal estão ligadas diretamente com aquilo que você aprendeu ao elaborar as peças jurídicas. Por exemplo, as últimas provas que nós tivemos elaborado pela FGV, nós temos lá, por exemplo, as perguntas: qual o recurso cabível? Eu já aprendi a fazer a peça, saberei responder qual o recurso cabível. Então ele conta uma historinha para você, e nessa historinha vai te perguntar qual o recurso cabível, qual é o prazo, qual é o fundamento legal, qual é a tese jurídica, qual é o raciocínio jurídico. Ah, mas só cai isso, professora, qual é o crime, ou então qual é o recurso, qual é a tese? Não, nós temos lá perguntas às vezes que estão relacionadas com o texto, né? Conta uma historinha e pergunta: essa conduta está tipificada no Código Penal? Ou então, assim, houve a desistência ou uma tentativa? Bom, não importa. As questões são simples, as questões dentro do direito penal está relacionada com o problema exigido normalmente. Então, quando você aprende em direito penal a raciocinar, não é isso? Você aprende como? Lendo. E para isso tem uma orientação. Por isso que o direito penal é uma matéria mais tranquila para o aluno se identificar. Mas eu nunca fiz uma peça, professora. Não sei nem elaborar. Modelo, todo livro tem. Modelo, você não precisa se preocupar. Depois de fazer 2, 3, 4 peças, já sabe fazer o modelo. No direito penal, o que é importante é esse raciocínio que flui naturalmente. Porque você já nasce, né, conhecendo o direito penal. Você conhece o direito penal, você nasce conhecendo o direito penal e vai, né, até a sua vida, quando você escolhe o direito como a sua profissão, você verifica que o penal está presente em todo momento. Então não tem nada de novo para você. Direito penal simplesmente é você adequar aquilo que você sabe e ter alguém experiente que possa te conduzir para uma aprovação no exame da ordem. E essa matéria que te leva à aprovação, sem menor dúvida, é direito penal. Não tenha dúvida disso. Claro que tem aqueles alunos que, direito penal eu não gosto, tá bom, né? Mas nós queremos primeiro passar no exame da OAB. Então, primeiro eu quero adquirir minha carteira. Adquirida essa, depois eu vou seguir meu caminho, vou casar lá com o direito civil, vou casar com o direito de trabalho, mas por enquanto, a matéria apaixonante é direito penal. A matéria que vai te conduzir à aprovação é direito penal. Então, eu como professora de curso preparatório para o exame da OAB, há mais de 20 anos, posso dizer para você que a matéria que mais aprova, sem menor dúvida, é direito penal, é penal. Então, eu estarei aguardando vocês aqui para o próximo curso da segunda fase do exame da OAB. Ok? Muito obrigada.